Uma forma bem simples. Por que a religião é anticristo? E por que a lei é o falso profeta? Vamos relacionar os fatos. Primeiro, que Cristo veio debaixo da lei, debaixo da maldição, porque todos estavam debaixo da maldição. Ninguém cumpriu a lei. Cristo cumpriu a lei. Gálatas 4:4 em diante. Depois de cumprir, ele anulou. Romanos 10:4. E dízimo é lei. Hebreus 7:5. Para Israel, Malaquias 4:4. E o dízimo foi anulado. Hebreus 7:18. E por que a religião continua insistindo em pregar isso? Percebe? A religião é anticristo e a lei o falso profeta, porque a lei engana as pessoas. Outra situação é a Santa Ceia. Santa. Então perceba que, você já ouviu a seguinte frase? Toda vez que vocês fizerem isso, vocês anunciam a minha morte. Eles estão anunciando a morte de Cristo? Será que querem matar ele de novo? Aquela ordem foi dada aos discípulos, não a nós. Façam em memória. Em memória de quem? De quem está morto. Cristo estaria morto por 3 dias, depois voltou e ceiou com eles de novo. Percebe? Então há muitas coisas às quais você deve pesquisar. Eu dei apenas alguns exemplos, mas concluindo, a religião é anticristo e a lei o falso profeta, e eles operam, as potestades, os principados operam, mas eles sabem que já estão sentenciados. João 3:18-19. O Cristo que eles pregam é o Cristo de Roma, é o Cristo morto. Mas o nosso Messias, o nosso Salvador, ele voltou para onde antes estava. E hoje ele habita dentro de nós. O mediador, antes de voltar, agora está onde antes estava. E agora Deus habita em nós. E não temos a necessidade de intermediários, porque o Criador fala direto conosco, por meio do seu Espírito, pois ele habita em nós. Viva sem medo. Viva de uma forma a qual você possa amar Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Honre Deus e pare de ser escravo de homens. Cristo não voltou, em vão é a vossa fé, porque o Criador disse: eu habitarei com eles e serei o seu Deus. Por quê? Por que homens ainda os guiam? Por que não deixais o Criador guiá-los em toda a verdade? Por que temem? Temem porque não amam, porque quem ama não teme a nada e a ninguém, porque sabe para onde vai e sabe de quem é filho. Se Cristo não voltou, então estais sem Deus no mundo, porque ele disse: eu habitarei com eles e serei o seu Deus. O que aconteceu com Mateus 24, quando Cristo disse que voltaria ainda naquela geração? É por isso que vivem com medo, é por isso que sois guiados por homens, porque não assumis que Deus habita dentro de nós. Então, ainda estais caminhando no deserto e ainda estais como aqueles que deixaram os seus corpos estendidos ali, à beira do deserto. Crede que o Criador habita em ti e ele vos guiará em toda a verdade. Herodes o Grande nasceu em aproximadamente 73 a.C., filho de Antípatre com uma mulher árabe. Daí podemos ver a facilidade para fazer o acordo de paz. Era natural da Idumeia, um território ao sul da Palestina, ocupado pelos Edomitas e depois conquistada pela dinastia dos Asmoneus dos judeus. Casado com Cleópatra, de Jerusalém, seu pai se tornou influente na Judéia. Quando Roma passou a controlar toda a região, foi nomeado por Júlio César como procurador. Ao combater bandidos naquela região, depois do assassinato de Júlio César, ele contou com o apoio de Antônio. Também nessa época, o Asmoneu Antígono foi colocado no trono da Judéia pelos partas. Ele não contava com a aprovação dos judeus, principalmente porque Antígono era um legítimo representante da linhagem asmoneana. Essa linhagem já governava aquela região desde a revolta dos Macabeus. Herodes precisou fugir, depois ele partiu para Roma em busca de apoio. Foi só então que o Senado romano o designou como rei dos judeus. O rei Herodes não poupava nem mesmo seus familiares. Intrigas em sua casa fizeram com que ele executasse esposa e filhos. Então ordenou o massacre de todos os meninos com menos de 2 anos na região de Belém. Mateus 2,16. Nero Cláudio César Augusto Germânico, 37-68. Local de atuação Império Romano. Mortes, mais de 5.700. Após a morte de Calígula, Cláudio foi coroado imperador. Ele casou com Agripina e adotou Nero, que assim acabou tragado para o centro do poder britânico. Filho de sangue de Cláudio, foi preterido na política.
Nero, que era mais velho, tornou-se procônsul aos 14 anos e subiu ao trono aos 17. Nero e sua mãe, como os responsáveis por um suposto envenenamento do imperador. Políticos que se opuseram ao governo eram acusados de conspiração e executados. Foi o caso de 3 opositores ferrenhos, Plautus, Sulla e Pallas. No dia em que a emancipação de Britânico, então com 14 anos, foi marcada, o vinho dele foi batizado com veneno. Nero registrou a morte do oponente como um mero ataque epilético. A mãe, ele a matou. A patriarca, e fez parecer suicídio. A fidelidade a Nero não serviu de nada. E Anicetus acabou banido de Roma sob a acusação de adultério. Divorciou-se da primeira esposa, Cláudia Otávia, ao acusá-la de infertilidade. Ela foi exilada e executada. Na sequência, Nero se casou com Pompeia Sabina e a matou a pontapés 3 anos depois. Durante seu reinado, cristãos foram perseguidos, torturados e mortos. Por isso, há estudos que dizem que o número 66 é o código para se referir a Nero, a encarnação do anticristo. Mortes, perseguições, envenenamentos, intrigas, entre outros. Nero ordenou que seu secretário o matasse com uma lâmina em 9 de junho de 68. Ele foi enterrado onde hoje fica o Parque Villa Borghese, em Roma.